Fala galera, seja bem-vindo a mais um Neycast, falando de supermercado. Pessoal, dessa vez eu trouxe aqui Getúlio Souza, especialista em processos, ou melhor, em várias coisas na verdade, né? Já conheço o Getúlio já há um tempo, é um parceiro, é um amigo, é um consultor da área que eu busco muito, trabalha também para a Ney Layout, ele presta serviço para a gente, assim, muito satisfeito com o serviço que vem fazendo. Mas antes de mais nada eu vou fazer o seguinte, Getúlio, se apresenta aí para essa galera que passa aqui todo o tempo assistindo um pouco sobre o Neycast, falando de supermercado. Ney, primeiramente é uma satisfação estar aqui nesse projeto, o Neycast. Parabéns pela ideia, pelo projeto. Já estava, né, na hora mesmo, merecidamente, perfeito, por toda uma história, né, da Ney Layout. Parabéns pela estrutura. Né, bastante bacana estar aqui e é uma satisfação, né, falar do que a gente gosta, falar do que a gente já faz há muitos anos e minha vida está misturada com o varejo, com a história do varejo. Perfeito, né? Perfeito. Não aparento ser tão velho não, mas já tem uma história bacana aí para contar. Bom, então me fala um pouco, né, como começou, me fala um pouco aí sobre Getúlio e sobre o varejo atual. Ney, há 25 anos eu iniciei como estagiário numa empresa de cobrança, no escritório de cobrança, na cidade de Alagoinhas, aqui na Bahia mesmo, no interior da Bahia. E rapidamente eu fui convidado, aí os ventos já foram me levando para o varejo de alimentos e bebidas, uma rede regional, uma grande rede conhecida aqui na Bahia, e eu fui trabalhar na matriz, no setor administrativo. Foi onde eu comecei a iniciar toda essa experiência dentro da matriz. E no setor de contas a receber, análise de crédito, então esse contato já com o cliente, contato com os funcionários internos, então isso há 25 anos. Só que na nossa região lá, muita gente vai em busca do sonho do petróleo. Então na época vai Getúlio para o sonho do petróleo no Rio de Janeiro, né, lá para a região de Macaé, Campos. Eu fui para o sonho do petróleo, olha os ventos me levando para o varejo. Tinha um cartaz lá uma das bandeiras do Grupo Pão de Açúcar, onde Abílio Diniz na época era o presidente do conselho, era a bandeira ABC Barateiro. Aí tinha um cartaz lá, precisa-se de funcionário, estamos contratando. Então vai eu lá com a experiência que eu já tinha adquirido na Bahia, nessa matriz, no setor administrativo, eu fui logo contratado. De lá para cá são 25 anos respirando esse ar do varejo. Então, passando por várias funções, desde operador de loja até exercer cargos de liderança como gerente de loja, e uma fusão que marcou a história do varejo no Brasil em 2004, a fusão com o Grupo Sendas, que era a maior rede do Rio de Janeiro na época. Opa, aí olhe bem, viu? Saiu aqui de um varejo de bebidas e foi logo para o Pão de Açúcar, né? Os ventos levaram para o Pão de Açúcar, mas olha como a experiência do pequeno comércio na região quentinha deu a ele a ideia de que ele poderia sim participar daquela seleção, né? Até porque talvez se você não tivesse passado por onde você passou, você não ia se sentir apto a estar indo para o varejo de supermercado. Mas você me contou aí que chegou ao cargo de gerência e participou também dessa fusão do Senda. Me conte um pouco como foi que funcionou isso. O interessante, Ney, é que eu estava em casa lá no Rio de Janeiro, eu já trabalhava num Pão de Açúcar, eu era operador de loja e tinha sido promovido porque eu fiz Fale um pouco sobre o operador de loja. O que o operador de loja faz? Operador de loja, você é repositor de loja, você tem que saber operar a caixa para aqueles momentos necessários de dar um suporte na frente. Você cuida também do inventário rotativo e dá suporte também no depósito. Então é operador de supermercado de fato. Perfeito você falar isso, porque às vezes a gente fica só em uma função e às vezes a gente pensa que não, eu sou pago para fazer isso, né? E a gente está perdendo uma grande oportunidade de futuramente você ser um entendedor do supermercado por um todo. Porque na hora de contratar, a gente quer saber o que você entende do supermercado, né? E isso é legal, você ser operador de loja, porque realmente você acaba sentando no caixa, sendo um operador, sendo repositor, ajudando na conferência, ajudando no depósito, e isso não tem preço. Isso você leva com você. Você quando sai, no seu caso, quando você saiu, você não deixou toda essa experiência lá. Você trouxe, daí surgiu a GS Consultoria. Mas
Termine sobre essa fusão. Aí eu participei de um PROCIN, né, um procedimento interno no Grupo Pão de Açúcar, para trabalhar na área de prevenção de perdas. Então eu já tinha tido a bagagem em operações, como você acabou de falar, o operador de loja sendo multiapto, exercendo várias funções operacionais dentro do supermercado, e fui ter também uma experiência muito bacana que é na área de prevenção de perdas, onde a prevenção de perdas era mais difundido nos grandes players, Pão de Açúcar, Carrefour na época, Walmart. Aí, feito isso, eu estou em casa, assistindo o Jornal Nacional e de repente aparece plantão lá no Jornal Nacional. Arthur Sendas, o CEO do Grupo Sendas, e Abílio Diniz, presidente do Conselho do Grupo Pão de Açúcar, anunciando, eles sempre brigaram e concorreram no estado do Rio, anunciando a grande fusão. Agora imagine eu sentado no sofá e vendo essa fusão, os dois comunicando. Aí eu só fiz, olha assim, eu disse, eita, vem coisa nova por aí. E o que foi essa coisa nova? Eu fui um dos selecionados a aplicar a cultura do Grupo Pão de Açúcar ao Grupo Sendas, que acabaram de chegar e houve essa fusão. Aí que foi uma grande experiência adquirida e um grande desafio. Por quê? Estamos falando de cultura. Quando a gente fala de processos, estamos falando de cultura organizacional. Imagine que eu fui responsável de aplicar a prevenção de perdas. Você imagina que você sai de uma cultura de prevenção de perda no Grupo Pão de Açúcar, que não é de segurança, é de prevenção de perdas, onde é uma cultura onde todos agem em prevenção. A gente era fiscal de prevenção de perdas, eu assumi a liderança de prevenção de perdas, quando a gente chega numa cultura onde é totalmente diferente. Então tinha que ter muita habilidade de você aplicar essa cultura, tinha que seguir algo que foi programado, um cronograma, só que a gente estava lidando com pessoas, uma outra cultura. Me fala um pouco, você diz assim que era completamente diferente. O que você me diz dessa diferença? O que você percebeu logo da diferença entre a que você estava e a que estava fazendo a fusão? Qual foi a grande diferença? A grande diferença é que as ações de prevenção de perdas, elas são de responsabilidades de toda a operação, do repositor, do operador de caixa, do gerente de loja, porque eles têm um número maior na loja, que é de operações. A ação de prevenção, todos assumem essa responsabilidade, e o fiscal de prevenção, ele tinha que cumprir e fazer cumprir as normas e procedimentos na loja. Então, para a prevenção de perda, são os olhos do dono, são os olhos dos investidores. Quando a gente chega no Grupo Sendas, não existe nada disso. Existe sim, existe um grupo de seguranças, que até o perfil, até o físico é diferente, tinha que ser gente forte, somente homem. Não, no Pão de Açúcar você tinha fiscal de prevenção mulher. Então houve um trabalho onde a prevenção de perdas, ela conscientiza, treina para antes fiscalizar, e não precisa ter 15 seguranças numa loja vendendo 800 mil. Você não precisa. A gente bastou chegar lá, reduzir para 4 fiscais de prevenção de perdas. E olha o choque. Aí quando um funcionário encontrou alguém suspeito, tentando ali na seção de perfumaria subtrair algum produto, aí ao invés de fazer uma abordagem preventiva, o que é abordagem preventiva? Levar uma cestinha, dar um bom dia. Olha, não seria mais confortável colocar esse produto aqui na cestinha? Deixa eu ver se eu entendi. Então quer dizer que você vê um 01, pessoal, 01 é um código que eles utilizam, né? Antes aqui eu estava entendendo desse código. Na verdade também no Walmart já usava. Você vê um 01 na loja, 01 significa suspeito, é isso? Isso. E você vê um 01 na loja, então ao invés de deixar ele furtar para abordar ele depois, você ia lá antes, levava uma cestinha e com isso deixava o cara, se ele estivesse pensando em fazer alguma besteira, constrangido, imagine deixar o ladrão ou o cara que ia levar algo constrangido, né? Não, obrigado. Era Não deixar o fato acontecer. Top. De forma muito habilidosa, que é a prevenção de perdas, você usar os seus recursos intelectuais, tudo que você treinou, e uma abordagem dessa, eu estou oferecendo um excelente atendimento ao cliente. Ele está cheio de produtos, que a gente chama de produtos de alto risco, PAR. Nas mãos eu estou oferecendo uma cestinha, um carrinho, desejando um bom dia. Só que essa abordagem está ao alcance de todos. Por isso que prevenção é uma cultura. Para você ter uma fusão, uma metodologia de aplicar uma cultura, requer um processo, requer um método, existe um passo a passo. Aí eu comecei a entender o que é processos dentro do varejo.
porque eu ouvia muito meus líderes, os responsáveis da matriz, do ponto de vista estratégico, falando muito de processo. Aí eu passei a trabalhar, entender o que são processos em supermercado. Foi através dessa experiência. E é legal que o supermercado, você sempre vai ter alguma coisa que você se identifique mais. Né? Você vai estar trabalhando pelo serviço que você está ali fazendo. Se você é um operador de caixa, você tem que saber realmente fazer todo o trabalho, que hora você chama, fazer um cancelamento. Tudo isso é um processo. Sim. Mas qual a importância de um processo dentro do supermercado? Porque processo tem tudo, né? Mas dentro do supermercado. Ney, eu vou falar o supermercado que não tem processos organizados, consistentes, quais são suas consequências. É histórico e é clássico, os donos de supermercados, principalmente os pequenos, os médios, os emergentes, eles reclamarem que não tem tempo nem para a família, trabalha, os resultados não aparecem. Aí quando você vai conversar com ele, tenha certeza que vai sair da boca do dono ou da dona do supermercado. Não, eu preciso estar vendo meus processos não estão bons. Todo supermercado ele tem processos. A única questão é que tem que entender que os processos do supermercado ele tem uma metodologia, tem um método que precisa ser respeitado. Perfeito. É o que fazer, como fazer e por que fazer. E entender o que são processos em supermercado. Na verdade, você falou que os donos dizem, tenho que rever meus processos. Eles nem falam em processo. Eles nem sabem, na verdade, onde é que está tendo problema. Que ele diz assim, rapaz, tenho que ver, não fica dinheiro para o boleto, eu sempre tenho um problema na frente de loja, eu sempre tenho um problema. Na verdade, vai se falando em problemas. E, na verdade, onde o processo sai amarrando tudo, né? Você tem que entender que existem os 3 P's. Pessoas, processos e produto. Aí a gente se preocupa tanto em comprar, em busca de fornecedores, negociar menores custos, tal. Aí eu sempre pergunto, olha, seu fornecedor faz a mesma coisa. O fornecedor é igual. O que lhe oferece o frango congelado na sua loja é o mesmo que oferece o do concorrente. Os produtos, muitos são commodities. Os preços cada vez mais são competitivos, porque também até a carga tributária, o que é para você, é para seu concorrente também. Aí nós temos 2 diferenciais. Aí sobram pessoas e processos. Só que também é unânime que estamos com problema de mão de obra. Principalmente para o varejo. É algo que você que atende vários estados, sim, sabe disso, a reclamação é de todos. É a principal reclamação. Aí pronto, então se a gente falou de produtos, todo mundo faz quase a mesma coisa. Pessoas, todo mundo passa pelos mesmos problemas. Aí vem os processos. Se você tiver processos desde a portaria de recebimento, onde você, desde o pedido, esse produto chega na portaria de recebimento, tem todo o ciclo do produto dentro da loja, depósito, exposição na área de venda, até passar no checkout. Se você tem processos consistentes e você acompanha esses processos através de uma ferramenta chamada checklist, que antigamente era com prancheta e papel, hoje você pode fazer digital. Você acompanha, que seja garantidor do resultado. A gente não precisa nem tanto ter alguém com alta qualificação para exercer aquela função. Porque você tem um procedimento operacional padrão, você treina a sua equipe, você acompanha e aparece o seu resultado na palma de sua mão ou na sua tela. O Getúlio, pessoal, ele já faz um trabalho também, ele é meu gestor de processos dentro da Nelayout, né? Então, assim, você que faz um trabalho com a gente, que recebe lá aquele organograma, aquelas cartilhas para repositores, para o pessoal da operação, vem aí da GS, né? Que é a empresa onde o Getúlio é CEO. E, assim, eu acredito, Getúlio, pelas essas entregas que a gente faz, que às vezes o cliente não está nem preparado para receber o processo, nem alimentar. Então, assim, o processo não é só você ter o processo. Você precisa de educação para ter um processo. Sim. É engraçado, né? Você tem que trabalhar a pessoa para que ela possa saber fazer da forma correta. Porque, na verdade, é igual falar inglês. Se você aprende errado, você até aprendeu certo, então você começou errado, então você vai ter que desacostumar a fazer do jeito que você faz para fazer da maneira certa. Eu costumo dizer que não existe faculdade para ser varejista, para ser gerente, para ser dono de loja. Então, quando você aprende muito apanhando, né? Os donos de loja falam muito isso. Você vai apanhando aqui, vai levantando, vai apanhando. Então, assim, são guerreiros,
né? Nós somos guerreiros, a gente que trabalha para supermercadista. Então, quando você vai implantar um processo, você primeiro tem que ter o poder do convencimento. É igual esse exemplo que você deu. Para que isso? Eu faço assim, eu faço assado. Quando você pergunta qual a sua quebra, o cara não sabe. Então, a gente que trabalha do outro lado, que eu também presto o serviço, a gente tem que ter todo um jogo de cintura para não ofender, né? Para não chegar de uma maneira equivocada. Porque se hoje a gente tem essa ferramenta, tem aqui o YouTube, tem aqui o Instagram, tem aqui a gente falando sobre processo, antes não tinha. Eu trabalhei 18 anos no Walmart e isso tudo era colocado para a gente só para os líderes. E antes eu tinha vergonha de perguntar ao cliente quanto ele vendia na loja dele. Olha, que eu fazia o layout, eu pergunto, quanto é que você vende? Porque eu tinha medo da resposta. Hoje não. Hoje eu acho que está mais aberto, as pessoas estão procurando mais, né? À toa que hoje a gente está com um canal aí de mais de 25 mil inscritos. Ah, e outra coisa, você que ainda não se inscreveu ainda, vai lá, se inscreve, compartilha. Bora fazer isso aí, bora ajudar o canal do Ney Layout, entendeu? A gente também tem um Instagram que tem mais de 100 mil seguidores. Então, assim, os conteúdos, as pessoas estão buscando os conteúdos. Sim. Mas eu quero que você me dê uma dica, assim, para uma pessoa que realmente não está acostumada com o processo. Por onde começar? E como começar? Eu costumo dizer que tudo começa de cima para baixo. Ou você, dono do mercado, vem cá. Ou você compra a ideia, ou não adianta a ideia estar do meio para baixo. Tem que partir de você. Começando partindo de você, pode ter certeza que quem está abaixo vai seguir. É isso? O Ney, com certeza. Olha, fazer supermercado continua não sendo fácil. Não continua não sendo fácil. Por quê? Como é que gerir mais de 5, 6, 8, 10, 15 mil itens não é fácil. Você, conforme você vai crescendo, você também vai aumentando mais pessoas, setores, os problemas também vêm junto. Ou seja, continua não sendo fácil. Só que fazer supermercado se tornou um pouco mais simples. Porque até a nossa época é uma época que não tinha muita informação. A gente não tinha as ferramentas de tecnologia para nos ajudar. Se pensar em máquina registradora, eu não quero entregar aqui quando é conversa não, certo? A gente não tinha acesso a muita informação. Eu cheguei em 2005 na Bahia, voltando do Grupo Pão de Açúcar, onde na região ninguém, os pequenos e médios supermercadistas, até redes, fora os grandes players, como o G Barbosa, já com o Secosud, tirando esses grandes players, não sabiam nem o que era Cross. As informações eram muito verdes. Eu estou falando em 2005, há cerca de 20 anos. Eu comecei a disseminar em toda a região da Bahia essas informações. Acredita que a gente chega num cliente para conversar, fala de PDV, não sabia nem o que era o PDV. Então, quando a gente falava de precificação, de formar um preço, que não é só pegar todos os produtos, colocar como era, é um clássico. Pega os produtos, marca com 30% e acha que está ganhando 30%, não sabiam nem fazer a sua precificação. Então, antigamente não tinha as informações. Hoje a informação, ela democratizou. Hoje vários donos e donas do mercado estão no Instagram com vários especialistas, Ney Layout e tantos outros, aprendendo, porque hoje tem conteúdo, mas continua não sendo fácil. Só que se tornou um pouco mais simples. E por onde começar, Ney? Poxa, Getúlio, eu estou querendo empreender, eu já tenho um supermercado, o que é que você aconselha que está ao meu alcance fazer? Primeiro, é a mentalidade. Não adianta achar que você já vai logo para a loja fazer acontecer sem primeiro mudar a mentalidade. E o que é a mentalidade? Primeiro você entender que por mais experiência que você tenha no varejo, você não sabe tudo. Ande sempre com alguém para lhe aconselhar. Necessariamente não é só um consultor. Você não precisa necessariamente contratar um consultor. Ande com alguém. E às vezes, Getúlio, você falando isso, às vezes a resposta está na própria loja, né? Na própria loja, converse com os outros colegas de supermercado, participe dos eventos. Ouça os repositores, ouça os gerentes, ouça os encarregados, ouça o conferente, ouça a frente de loja. Quem mais conhece
O seu cliente, quem mais conhece o seu ambiente de loja é o seu colaborador. Só que às vezes o colaborador, que você falou muito bem, Ney, não tem o espaço de trocar esse feedback, de passar as necessidades do cliente, algumas possíveis mudanças, onde tem oportunidades ali de layout, seja na frente de caixa, algumas observações, e às vezes não tem esse espaço. Então, o que é que eu aconselho? Muda a mentalidade, tenha um ambiente de conversar com sua equipe, ande sempre com conselhos, pesquise, entenda de processos. Processo, você monta o processo, controla ele, gerindo, tem indicadores, tem que medir esses indicadores, definir plano de ação e controlar. Então o processo é entender que onde tem uma entrada, tem um processamento e tem uma saída, tem processo. Exemplo, a mercadoria quando chega no supermercado entra na portaria de recebimento. Lá tem os processos da portaria de recebimento. Perfeito. O ciclo do produto passando no depósito, área de venda até o checkout. Você vai para a seção de perecíveis. Você tem a seção de produção. Você vai transformar uma carne numa carne moída. Tem uma entrada que é aquela carne de origem, processamento é todo o processamento da carne moída e a saída que é justamente o produto final, que é a saída. Tem um processo. Então são processos dentro de processos. Então, tendo esse entendimento, você sendo bem aconselhado, você vai ter POPs, procedimentos operacionais padrão, você tem hoje checklists, você faz o acompanhamento dos seus resultados, tem a reunião semanal com sua equipe, dando abertura aos seus líderes, você já trata o tema, que essa reunião não passe de 1 hora, para justamente pegar os feedbacks, cada um fale, tratar na semana anterior o que foi alcançado do que foi decidido e tratar as metas da semana. Todo supermercadista sentar com seus líderes e tratar os seus números. Getúlio, quais são os principais indicadores? Se você já trabalhar esses 4, trabalhar com faturamento, com margem, com ticket médio e com perda, você já vai lhe dar um monte de resultado. Claro que tem outros indicadores. Você tem que ter um organograma na loja. Organograma é um desenho gráfico das funções, onde a gente diz exatamente quais são as funções dentro do seu supermercado e quais são suas atribuições e responsabilidades. Porque aconteceu... E quem é responsável pelo quê? E quem responde a quem? É quem responde a quem? Porque se você tem um organograma bem desenhado, passado, com a descrição das funções, onde aquele colaborador novo também passa por uma integração, de saber a quem vai se reportar, quais são suas atribuições, quais são suas responsabilidades, não teria esse problema de um mandar o outro desmandar. Porque o respeito do organograma não é só de cima para baixo, ou não é só de baixo para cima, perdão, também é de cima para baixo. Se você é um gerente de loja, e na estrutura também tem um encarregado de mercearia e tem os repositores. Se você identifica alguma irregularidade naquela seção, o gerente, ao invés de falar diretamente com o repositor, conversa com o seu encarregado. Isso é o organograma na prática sendo respeitado. Mas, Getúlio, por quê? Vai perder tempo? Eu disse, não vai perder tempo. Se você for direto para o repositor, você pode estar resolvendo aquele problema pontual e estar arrumando outros problemas para você. Você está perdendo uma grande oportunidade de treinar seu encarregado para enxergar aquilo também. Você está dando um recado ao repositor que quando ele também sentir aquela dor de barriga, não vai falar para o encarregado, ele vai se sentir no direito de falar diretamente com o gerente. Top. Então isso é processo. Perfeito. Senta com aquele colaborador novo, passa para ele, lê aquela cartilha. Cartilha, pessoal, é a agenda do que o profissional tem que fazer. A cartilha, hoje, o Getúlio é quem faz as cartilhas dos clientes da Neleaut, né? Então, ele faz tanto para repositor de mercearia, repositor de perecíveis, repositor de horti. São sessões diferentes e, com certeza, também são cartilhas diferentes. Eu costumo dizer o seguinte, que o que você vai ensinar ao repositor de horti é diferente do que você vai ensinar para o repositor de bebidas. O hortifruti tem produtos processados. Então, você precisa fazer uma remoção rápida, né? Que, no caso da bebida, você faz o PVPS, que não é nem mais o PVPS. Não é mais o PEPS, é o PVPS mesmo. Agora é o PVPS. É o PVPS. Pronto. Então, lá é fazer a remoção mesmo dos itens mais velhos, colocar os mais novos embaixo, colocar os mais velhos... não os mais velhos como velho mesmo. São, porque, às vezes... Você coloca o produto que já não vende em cima, o que é que acontece? Você não vai vender aquele produto que está ruim
E você vai perder aquele produto bom que está no depósito, que está bom, mas vai ficar ruim porque ele não foi vendido. Isso. Então, o processo normalmente não fica por conta de quem está abastecendo. E fica por conta da empresa, da cartilha, o que foi passado. Porque as pessoas mudam, podem mudar, mas o processo é o mesmo. Então, quem chega é que se adequa ao processo. Não quem chega que traz o processo para ser executado. Cara, hoje a gente pode estar ouvindo aí, né, um bocado de teoria e tal. Aqui eu estou falando de uma pessoa que trabalha quanto tempo de supermercado? Eu tenho 25 anos de varejo de supermercado, só 25. Já começou como... Comecei como estagiário, eu fui repositor, fui operador de caixa, eu fui fiscal de caixa, eu fui fiscal de prevenção de perdas, eu fui líder de prevenção de perdas, eu fui gerente, assumi até supervisão regional de uma grande rede. Supervisão regional de uma grande rede. E olha o histórico. Então, supermercado é um dos setores que mais promove no Brasil. E promove pessoas, às vezes, que começaram lá atrás da base. Eu participei eu também participei por várias seleções, várias promoções, e eu digo a você, pessoal, supermercado promove. Mas a gente precisa entender que trabalhar em supermercado não é só comprar produto e abastecer produtos. Você falando de processos aí, de vários processos, a gente não falou de layout, não falou de reposição de supermercado, falou de processo dentro do supermercado. E isso existe. O que faz uma pessoa ser promovida ou não é o interesse que a gente tem pelo aquilo que há no supermercado que às vezes a gente não vê. Quando a gente só faz o nosso, pode ter certeza que você vai ser um bom naquilo que você está fazendo. Mas o que os supermercados precisam hoje é de muito mais do que isso. Ou melhor, é um pouco a mais do que isso. Sim. É que você saia do seu, saia realmente daquela mesmice, do abastecimento, do automático, olhar para frente. Eu lhe digo isso porque eu me coloco na sua situação. Eu já fui operador de caixa também, fui repositor, fui operador de CPD, fui encarregado, fui gerente. E só tem uma coisa que faz você crescer em supermercado. Buscar aprender aquilo que você não conhece, não faz. Se você hoje é um repositor, seja bom no que você faz e procure sair um pouco de sua área. Aprenda o que o colega está fazendo. Vá abastecer as pontas de gôndolas. Procure entender o que é que precisa fazer de algo mais. Eu era operador de caixa e quando estava vazio eu dizia assim, não quer que eu vá ajudar fulano não? Fica parecendo um clichê isso, né? Não, mas o espaço que tem hoje para quem quer crescer é esse. É buscar novos conhecimentos. É buscar entender. E o processo hoje que você tanto fala, eu já trabalhei muito em lojas que as pessoas odiavam checklist. Ninguém gosta de checklist. Pô, checklist e tal. Mas aquilo lhe disciplina. Aquilo faz com que tudo não fique só em sua cabeça. E sim, quando você assina, e você diz assim ao dono da loja assim, eu olhei aquilo, e quando você diz assim, vai ser sua palavra, você diz, não, eu olhei aqui, eu passei lá, estava assim, 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 eu assinei. Então fica... porque um supermercado... Quando você abre e fecha uma loja, existe um processo para abertura de loja. Sim. Abrir e fechar a loja não é só levantar a porta e dizer pode entrar. Não. Sim. Qual é o processo de uma abertura? É você olhar como é que está a frente de loja, é você olhar se o encarte está ali, é olhar se a precificação está, é olhar as pontas de gôndola, se estão todas precificadas, se estão desabastecidas, é ir no fundo de loja, é entrar no depósito, é olhar a retaguarda, é ver se o ar-condicionado ficou ligado, se o pessoal do plantão da noite deixou o ar-condicionado ligado. É olhar se tudo que estava na padaria está desligado. Fazer aquele tour, abrir as câmaras, olhar se as câmaras estão tudo no degelo, se está funcionando normalmente. É olhar as ilhas se estão funcionando. É ir lá no açougue ver se as carnes foram retiradas. Eu estou falando de abertura de loja. Mas às vezes a loja abre 7 horas, você chega na loja 10 para as 7. Não dá tempo. Não dá tempo de fazer esse tour todo na loja para abrir uma loja. O que é que ocorre? Você abre a loja, vai para a gerência, chega lá, na hora de ir para o pão, a pessoa ir comprar pão, não tem pão não, por quê? Porque a maceira está quebrada. Quebrou aqui ontem à noite. Oi, você não olhou? O cara não mandei pelo WhatsApp. Cadê o processo? Não, você tem que botar aqui no livro ata. Quem chegar na loja, a primeira coisa que tem que fazer é olhar o que aconteceu no dia anterior. Então, tudo isso, pessoal, não é só bonito de falar, não. Isso realmente são lojas que dão resultados e lojas que não dão resultado. A loja que dá resultado, pode ter certeza, tem processos. Conhecimento em supermercado vale muito dinheiro em caixa. Eu fui num supermercado aqui em Salvador, onde emite uma média de 39 mil cupons no caixa. 39 mil cupons, é um cliente comum nosso.
emite 39 mil cupons. Quando eu falei assim, olha, quanto é que está seu ticket médio? A gerente, a dona da loja me falou, o que é ticket médio? Eu disse, espera aí, eu vou te falar o que é ticket médio agora. Tratamos o que é ticket médio, certo? Que é o faturamento dividido pela quantidade de cupons e deu X, o ticket médio. Aí eu falei para ele, olha, se você emite 39 mil cupons e a gente conseguir aumentar R$1 em seu ticket médio, estamos incrementando em seu faturamento R$39 mil. Se for 2, 78 mil. Se for 10, 390 mil. Vamos então dar uma volta na loja. Quando a gente foi dar uma volta na loja, precisando melhorar toda a exposição de produtos correlatos no açougue, não tinha um carvão próximo ao açougue. As cestinhas que ficam somente na frente de loja, eu disse, olha, vamos deixar várias cestinhas no corredor de loja ou no fundo de loja, de um ponto estratégico, para que sua equipe toda vai ser treinada e vamos reunir com eles agora. Olha, encontrou produto, encontrou cliente com vários produtos na mão, oferece não, já leva a cestinha, não é oferecer. Você já leva a cestinha e entrega o cliente. Olha que nós temos a missão de aumentar R$10. Existe uma grande diferença entre oferecer e entregar. Entregar. Aí eu disse, vamos dar uma volta aqui para ver nas sessões o que é que está precisando melhorar. Estava praticamente sem nenhuma fita cross. Não tinha um hang tab. Os check stands na frente totalmente desabastecidos. E nós sabemos que chocolates, barra de chocolate, vende muito nos check stands. Aqueles Kinder Ovo para criança, todo mundo compra. São esses itens que fazem incrementar esse ticket médio. Aumentando o ticket médio aí. Aumentando. Olha só, deixa eu te falar. Um mês depois, quase 60 dias depois tinha aumentado o ticket médio. Às vezes é interno, você olhar para dentro, entender esses processos e você identificar as oportunidades. Eu conversando com ela depois, eu disse, olha, nós temos 39 mil oportunidades. Perfeito. Que estão aqui dentro. Não é novas não, elas já existem. Então, atenção aos detalhes, a cestinha, o carvão ali próximo do açougue, melhorar ali os pontos extras. Enquanto as lojas, Ney, Precificação. Eu cheguei essa semana numa loja que estavam os preços, certo? Eles impressos em papel ofício, branco e com letras pretas. Eu disse, hoje a gente chega na internet e faz um pedido, vem um monte de splash. A gente faz o pedido, vem... certo? De vários tamanhos. Tamanhos de splash para ponta de gôndola, para corredor, para régua. Então você vai dar a sensação de uma loja barata, você vai estar equilibrando. E organizada. Organizada. Né? Porque você hoje, quando você bota você vai olhar só. Uma sugestão aí para vocês agora. Dá uma olhadinha nas suas pontas de gôndolas. Vai lá. Ou então, assim, mentalmente. Pensa aí como estão as suas pontas de gôndolas, que diga o seguinte, veja se todas as precificações das pontas de gôndolas estão iguais. Ou você tem uma que é etiqueta normal, é um papel A4, outro é um papel já cortado. Então, assim, a gente precisa criar um padrão. Então, processo POP, né, que você fala, processo operacional padrão. A gente precisa padronizar as pontas de gôndolas. Perfeito. A gente precisa padronizar os funcionários que chegam. Então, assim, quando você tem processo, você tem padrão. E padrão, meu chefe, eu costumo dizer, viu, Getúlio, que padrão é padrão. Não se negocia padrão. Se negocia padrão? Não. Não se negocia. Padrão não. É padrão, porque ela é a identidade. É um modelo de negócio. Loja. É um modelo do negócio. É a identidade de tua loja. Isso. Eu quero que você me diga assim, uma informação que você que está aí comece a aplicar amanhã. O que você diria assim, ó, três processos que pode aplicar amanhã, que você diz, fazendo isso aí já vai dar uma mudança. Ney, se eu falei que um supermercado ele é feito dos 3 P's, produtos, processos e pessoas. Pensando em produtos, a gente fala de gestão de estoque. Então, cuide do seu estoque, que é seu principal ativo. Eu digo que é o segundo principal ativo, que o primeiro são as pessoas. Então, esse ativo que é seu estoque, cuide desde o pedido até essa mercadoria ter chegado. Será que chegou de fato o que pediu? E tenha zelo por essa mercadoria que é seu ativo e que ele foi comprado com o objetivo de passar no caixa. Então ele tem que passar no caixa. Então não se negocia esse cuidado. Então amarra o processo em relação ao produto, que é a gestão de estoque. Pessoas, não
Toda segunda-feira pela manhã, eu sugiro que seja segunda-feira pela manhã, durante 1h30 no máximo, reúna com todo o seu corpo de liderança, seja de retaguarda administrativo, como também operacional. Porque 1h30 para não ficar chata a reunião. E você vai tratar de indicadores, como está meu faturamento, meu ticket médio, minha margem e minhas perdas. E você separa alguns minutos para falar como está a limpeza, a higiene, as ações de prevenção. Está conversando com sua equipe, certo? Terceiro, gestão financeira é o pulmão do supermercado. Não confunda o seu bolso com o caixa da loja. Tem uma gestão financeira profissional. Quando eu falo gestão financeira profissional, independe do tamanho do supermercado. Pode ser uma mercearia, como pode ser uma grande rede. Faça a sua DRE, sua demonstração de resultado do exercício. Quanto eu faturo, quanto eu pago o fornecedor, quanto me sobra. Depois que eu pago as despesas, tem que ter o controle do fluxo de caixa, de onde está vindo e para onde está indo o meu dinheiro. Se você dá tanta energia de reclamar, às vezes que o caixa está apertado, não sabe para onde está indo, você tem que pegar essa mesma energia e investir numa gestão profissional, porque senão não faz sentido a reclamação. Perfeito. Entendeu? Top. Então, assim, eu sugiro que isso está ao alcance. Faz as reuniões, cuida do seu estoque, gestão financeira e senta com sua equipe. Produtos, processos e pessoas. Já dizia Abílio Diniz, né? Uma grande escola, um grande mestre. Tive a oportunidade de ter vivenciado esse período e foi uma grande escola e continua sendo. É isso aí, pessoal. Top, hein? Conversei agora com Getúlio Souza, né, o CEO da GS Consultoria, né, presta serviço também para a Neleaut, né, a gente também busca os melhores para estar trabalhando com a gente, faz um trabalho excepcional com a gente, muito satisfeito. Então é isso aí, pessoal. Se você gostou do vídeo, não esquece não, compartilha aí, comenta e se inscreve no canal, não esqueça não, nós vamos ter semanalmente aí um podcast desse falando de assuntos diferentes, porém sobre supermercados, beleza? Queria agradecer aí a você por estar aqui, queria agradecer a Getúlio também por ter participado. Achei sair daqui sabendo um pouco mais, né, sobre tudo que a gente já vai aprendendo, porque aprendizado é uma corrida que não tem linha de chegada. Valeu, galera. Getúlio, obrigadão aí. Obrigado, Ney. Mais uma vez, parabéns pela Neycast, né, pelo projeto. Novamente, elogiar o ambiente, muito bacana, profissional, acolhedor. Queria agradecer também a minha equipe, tem toda uma equipe, a Mari Amâncio, a Débora Almeida, a Arla Almeida, que está aqui presente nos acompanhando, os parceiros, né, os contadores que me acompanham também, que me aconselham, Pedro Barreto, o Glauber, ou seja, toda uma equipe. Ney, mais uma vez, muito obrigado. Né, Getúlio? Ninguém anda sozinho, né? Tá. Ninguém. E agradecer também a Life, né? Por estar aqui, né? Nos dando esse privilégio. Eu sempre, pessoal, eu parabéns não mesmo, vou em outro lugar, não, viu? É aqui, será sempre aqui, porque realmente aqui é um lugar que a gente se sente bem acolhido e tem profissionais muito gabaritados também. Eu acho que as pessoas estão muito preocupadas mais com isso, com o serviço. Eu acho que a globalização, a internet está trazendo isso, né? Tem muita gente que faz, mas tem muita gente também que faz o seu melhor. E aqui é um lugar desse aí, viu? Parabéns, Júnior, aí. Valeu? Parabéns, Júnior. Galera, fui. Vem mais podcast por aí, viu? Um abraço.